Não devemos olhar para o Evangelho achando que ele pode resolver nossos problemas de imediato. Afinal, o Evangelho não resolve o problema de ninguém em curto prazo. Pode até amenizar, mas não é pronto-socorro. Quem está interessado em apenas uma solução imediata, pensando se refugiar de algo? Quem vem para o Evangelho precisa se interessar pelo Evangelho. Talvez você possa questionar, mas o intuito do Evangelho é orientar as pessoas que o estudam a enquadrar a sua vida nele. A nossa vida precisa ser enquadrada ao Evangelho. Não enquadrar o Evangelho a nós. Mas é a nossa vida que precisa ser enquadrada a ele. Tentar enquadrar o Evangelho à nossa vida é perder tempo. Mas a nossa vida, sim, precisa ser enquadrada ao Evangelho. A partir do momento que nós conseguimos esquadrinhar a nossa vida ao Evangelho, ele vai nos proporcionar outra dinâmica de vida. Não apenas para um ou alguns momentos, mas para toda a eternidade. E desta forma, a eternidade pode começar ainda nesta vida. Porque digo que não tem como enquadrar o Evangelho à nossa vida, é porque nós não somos perfeitos. O Evangelho é perfeito. Então, o imperfeito que deve se enquadrar ao perfeito. Afinal, quem precisa de mudança tem que se adaptar à perfeição. Não há perfeição em nós. Não há perfeição em nós. Falamos tanto do amor e nem sempre sabemos amar. Falamos do perdão e não sabemos perdoar. Então a vida só terá sentido quando nós aprendemos a amar e perdoar o próximo e também a pedir perdão quando for necessário. O Evangelho foi deixado por Jesus Cristo. Então ele viveu o amor, pregou o amor, mesmo tendo oportunidade de viver uma vida diferente, porque ele era soberano. Ele não precisava se entregar para morrer numa cruz. Ele não tinha necessidade de se humilhar a ninguém, porque ele era Deus do universo, ele era o soberano, o poderoso. Mas o que ele passou, a humilhação que Jesus viveu na terra, foi o preço que nós que teríamos que pagar e não teríamos condições de pagar. Então, ele pagou por nós. Tudo que Jesus sofreu não foi por causa das atitudes de Cristo, mas foi por causa dos nossos pecados, das nossas desobediências, das nossas atitudes. Então, alguém teria que pagar o preço por nós, porque nós não teríamos condições
de pagar aquilo que nós devíamos. Então Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus teve compaixão, teve misericórdia. E através dessa atitude dele, foi deixado o Evangelho de Cristo. A conduta de Cristo fez o Evangelho de Cristo. Jesus não falou apenas em palavras, mas ele viveu em prática. Por isso que o Evangelho é sagrado, por isso que o Evangelho é santo. Falar de amor e perdão, qualquer pessoa pode aprender, sem nenhuma dificuldade. O difícil é aprender a exercer estes dons maravilhosos. Eu já conversei com muitos tipos de pessoas. Pessoas estelionatárias, homicidas. E todos eles falam de amor e perdão. É como eu acabei de dizer, falar de amor é fácil, o difícil é praticar o amor. Difícil, mas não é impossível. Não é porque é difícil que é impossível. Não estou dizendo que uma pessoa que está no pecado não pode aprender a amar. Mas quem ama não mata. Quem ama não engana o seu próximo. E sabe a hora também de perdoar e a hora de pedir perdão. Devemos escolher o Evangelho para dar sentido e estilo em nossas vidas. E assim nós não apenas pronunciar o Evangelho apenas em palavras, mas também em atitude. Viver na prática aquilo que nós falamos, que nós pregamos. As palavras do Evangelho são bonitas e até de autoajuda. Porque este é o motivo que muitas pessoas escolhem o Evangelho, de forma teórica. O maior motivo dessa escolha é porque Jesus viveu o Evangelho que ele mesmo implantou, e sua vida foi o maior exemplo, já conhecido por todos, inclusive os judeus e até Pilatos, que era romano. O próprio Pilatos declarou isto dizendo que não havia nenhuma condenação para aquele homem que dizia ser filho de Deus. Pilatos era um homem romano e ele, olhando para as atitudes de Jesus, ele se declara isto: não há condenação para este homem. Pilatos não conhecia o Evangelho. Pilatos não falou aquilo baseando no Evangelho de Cristo, mas baseando nas suas atitudes. Baseou na vida que ele levava. Afinal, ele também não tinha conhecimento de sua vida particular. Mas ele era um homem inteligente. Pilatos era um homem inteligente. Tanto que ele era um governador de Roma. Pilatos se baseou naquelas pessoas que seguiam Jesus em seu dia a dia, procurando algo para incriminá-lo, e viu que eles não conseguiam nenhuma prova para isto. Então isso fez Pilatos declarar publicamente, dizendo que lavava as mãos pelo sangue deste inocente, ou seja, deste justo. Pilatos notou que a acusação daqueles que tentavam incriminar Jesus, na verdade, não tinha fundamento.
Era por inveja, era por medo, talvez, de perder a posição no mundo religioso daquela época. Pilato deve ter pensado: Jesus é judeu, eu sou romano. Então isto fez o governador não se impor para defendê-lo. Então Pilatos concluiu: o rei não é meu, ou seja, não é o rei dos romanos, é dos judeus, e vocês querem matá-lo. Então o problema é de vocês. No tempo em que vivemos, tem muitas igrejas pregando o evangelho, mas não é o evangelho da salvação. É o evangelho dos bens materiais, o evangelho das mordomias, do carro próprio. Uns tempos atrás, se nós voltarmos uns 20 anos atrás, era o evangelho do telefone. Então, era um evangelho materialista. Possuir bens não é pecado, mas a igreja precisa ter um compromisso com o evangelho da salvação e o evangelho do arrependimento. Veja o que diz Paulo: morrer com Jesus, isto para mim é viver. Filipenses 1:21. Quando Paulo escreveu isto, ele estava preso em aflição, mas ele era convertido a Cristo. Tem muitos que dizem ser convertido, mas se passarem por uma perseguição, pode ter certeza, vai abandonar tudo. Quantos imaginam que uma pessoa convertida não pode ter problema? Acha que ser cristão tem que ser super-herói, sendo que no Evangelho, ser super-herói é ser humilde. Super-herói é reconhecer as nossas fraquezas. Super-herói é reconhecer que Deus que me criou é o mesmo que vai me fortalecer no momento da angústia, das aflições. Ser super-heróis é nos entregar à vontade de Deus, não importa qual seja ela. Não pense que você, cristão, tem que viver debaixo do ar-condicionado para provar que você é cristão. O verdadeiro cristão tem que viver debaixo da vontade de Deus, debaixo da vontade do soberano, do Deus eterno, do Deus da vida. Então eu te louvarei, ó Pai, de todo o meu coração, eu te exaltarei, o Senhor, de todo o meu coração, e peço ao Senhor: olha pela tua igreja, a igreja que congrega neste lugar, a igreja que está espalhada sobre a face da terra. Olha pelo teu povo, aqueles que precisam de um milagre, receba o milagre do Senhor, receba a cura do Senhor nesse dia. Tenha misericórdia de nós que somos pecadores, que somos falhos. Nós não somos super-heróis, Pai, mas nós temos um Deus que é soberano e Deus eterno, o Deus da vida. Então eu te louvo, Senhor, Pai, de todo o meu coração. Eu exalto o Senhor nesse dia de todo o meu coração. E te peço, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles que precisam de um milagre nesse dia. E assim eu oro em nome do Pai, do Filho.